Pessoal, muito bom dia. Vamos aqui iniciando o nosso bate-papo semanal sobre operações de position. Operações que visam o médio e longo prazo, são operações um pouco mais longas, né? Então exigem um outro tipo de análise. Então a gente sempre opta em fazer nas segundas-feiras, de forma a já ter os gráficos semanais fechados e as oportunidades que os mesmos acabam nos oferecendo. Já estamos com o nosso mercado operando. Vamos dar uma rápida passada no nosso principal índice, sob a perspectiva semanal, tentando entender aí as possibilidades. Quem já assistiu nosso comentário semanal de fechamento já tem uma ideia de que, por onde estamos pensando, mas vamos repetir aqui esta ideia. Eu só pediria para o Jeová, quando eu carreguei a ferramenta aqui na máquina de transmissão, eu perdi tuas perguntas iniciais. Eu vi que tu tinha colocado uma solicitação em relação a algumas empresas do setor elétrico, então eu só peço para o Jeová repetir a pergunta, porque eu só tenho a partir do Alezin, que pede LLXL3, depois do Filipão, Gafis, Eletropaulo. As anteriores eu perdi, então se puderem me recolocar eu agradeço. Nesse meio tempo eu já vou falando do índice Bovespa. Ok, pessoal? Então o índice nos ofereceu aqui uma semana de recuperação, depois de 6 semanas de queda. Esse fenômeno aqui ocorreu só em 98, então foi uma queda bastante agressiva, dado o comparativo do nosso passado, em especial nessa semana aqui que nos ofereceu essa barra de quase 10% de queda numa semana só. Depois estabilizamos aqui, perdemos gradativamente o fundo da faixa de 54 mil pontos, e na semana anterior a gente conseguiu fechar com uma figurinha de reversão, tendo testado no intraday aqui a expansão alternada de 50% do pivô de baixa. Essa semana tínhamos a expectativa da continuidade do movimento ascendente por alguns sinais deixados principalmente no gráfico diário, que também não vinham ocorrendo, e essa abertura em alta já passa a impressão de que teremos essa semana, ou quem sabe as próximas semanas, aí num movimento de repique, tendo a principal resistência aqui no curto prazo nos 56 mil pontos, que vai coincidir com o topo anterior, high low, a média de 9 na faixa de 57 mil, que também coincide com a LTB de todo o movimento de queda. Então temos um espaço aqui até no mínimo 57 mil pontos para este repique iniciado na semana passada. E se olharmos Dow Jones, veremos que Dow Jones ofereceu um movimento bem interessante, baseado aqui no padrão de engolfo de alta. Eu no comentário semanal também chamei atenção para isso. Desde o fundo de 2010, toda a formação de engolfo no mercado americano acaba provocando bons movimentos de altas a partir da formação. Então tivemos aqui, depois nesse momento, aqui também em março, depois no fundo de agosto, uma nova formação de engolfo. No movimento que gerou o pivô de alta também foi antecipado por um engolfo, e agora nesse movimento corretivo no mercado americano tivemos mais uma formação. Então praticamente nos últimos 2 anos, sempre que o engolfo de alta se manifestou no gráfico semanal do Ibov, tivemos movimentações bastante fortes a partir da aparição do padrão. Então, obviamente, não podemos deixar de lado o mercado americano. Ele acaba tendo uma influência grande sobre as bolsas mundiais, mesmo sendo uma das bolsas que menos caiu nesse período todo. Esse padrão acaba trazendo, sem dúvida alguma, a possibilidade de uma impulsão
ao nosso principal índice. E é o que estamos acreditando para essa semana. Então, resistência iniciada em 56, podendo estender-se até 57 mil pontos, num movimento ainda de repique dentro da tendência de baixa. Quando a média de 9 virar para cima e rompermos a LTB, aí poderemos já pensar em virada de tendência. Por enquanto, repique dentro da tendência de baixa, mas uma boa sinalização. Uma sinalização bem interessante. Quem sabe a gente não tenha marcado a mínima do ano no mês de maio. É bastante frequente esse mês aí como marcador de mínima no nosso índice e também no índice americano. Então, voltando às questões colocadas aqui por vocês, vamos seguindo aqui com o que o Alezinho nos pede: LLX, Filipão, Gafisa, Eletropaulo e Cosse, e depois na sequência falamos do resto dos ativos. Vamos iniciar com o LLX. Ativo das empresas do EIC, claríssima tendência de baixa em todas as periodicidades, ainda marcou mínima na semana passada, mas fechou aqui com uma figurinha de reversão. Reparem que após marcar a mínima, o ativo montou um martelo em fundo, e pode oferecer aqui um setup de repique. Como a tendência é de baixa, estamos com todas as médias voltadas para baixo, os preços abaixo de todas as médias e muito longe da média de 9 semanas. Eu consolidaria aqui essa região de fundo primeiro, antes de iniciar uma compra em LLX, né? Então, o padrão ainda de tendência de baixa não permite que a gente opere na ponta comprada, né? O fato de até pode iniciar um movimento de reversão, mas eu precisaria aqui de no mínimo 1 ou 2 semanas de consolidação desse fundo para me animar a operar na ponta comprada para prazo mais longo, né? Eu aguardaria um pouquinho, porque ele pode repicar até aqui a faixa do topo anterior, que vai coincidir com o high low, e eu particularmente prefiro operar ativos que já estão em virada de tendência. A Gafisa não está muito diferente. A única diferença da Gafisa é que ela opera nesses últimos 2 pregões, 3 pregões, um aspecto fundamentalista, né? Então acaba atrapalhando um pouquinho a nossa avaliação, porque o fato de emitir ações para a consolidação de Alphaville, partindo da lógica que a opção de compra de Alphaville tem um upside bem interessante com o valor real de mercado, com o valor do exercício, traria um fôlego novo para a Gafisa dentro da estrutura de portfólio deles. Então, eu diria que nesse momento opera também um movimento de repique dentro da tendência de baixa, e já vamos enfrentar uma resistência bem forte aqui dada pelo fundo anterior perdido, pelo high low e pela média de 9 semanas que está chegando aqui na faixa de R$3. Então essa região aqui de R$3 passa a ser nesse momento a principal resistência nesse movimento de repique da Gafisa. Aqui temos que até ficar atentos que se ela sentir a resistência, pode oferecer um padrão de venda descoberto em position. Essa recuperação acaba, quem sabe, aí nos possibilitando uma nova venda descoberta no ativo. Não tem como operar na compra nesse momento, em função justamente da movimentação depreciada do ativo. Eu também ainda, pelos nossos critérios aqui de operar na compra em ativos em tendência de baixa tão forte, precisaria ainda ter uma consolidação melhor dessa reversão. Então também me mantenho fora desse ativo para compra. A Eletropaulo,
Terceiro ativo aqui que vocês me pedem, em claríssima tendência de baixa, que iniciam movimentações de repique dentro da tendência. Reparem o afastamento também das médias, o alinhamento das médias todo para baixo. Ativo operando também abaixo do high-low. Mesmo com a recuperação dessa semana, reparem que nem recuperamos o topo da semana anterior. Já vamos ter logo em seguida aqui a resistência dos 25,70. E para operações de longo prazo, nesse momento também aguardaria a consolidação aqui dessa região de fundo. Por enquanto, mero repique. COSE 5. Finalmente um ativo que não apanhou nesse período todo. Ativo mantém-se em tendência de alta. E olhem só a possibilidade que a COSE está oferecendo nesse momento aqui. Estaríamos, quem sabe, diante de um rompimento em topo. Olha só o padrão informação. Só tirar essa linha aqui que atrapalha um pouquinho. Pronto, aqui fica mais claro de enxergar. E a COSE ofereceu uma entrada de position já na semana passada, quando fechou acima do patamar aqui de 36,50. Então, nesse momento, COSE acionou uma compra de position. Eu diria que ainda está dentro do espectro de preços. Ela oferece ainda entrada tranquila para quem quer uma operação de longo prazo. O stop dessa operação inicia abaixo de 34,30 e o alvo é de 8% acima dos 36,50. Então nós poderíamos projetar o alvo dessa operação aqui em R$ 39,00, com stop inicial abaixo de 34,30, e ainda oferece entrada, né? Para quem não conseguiu comprar COSE, essa faixa aqui compreendida entre os 36,50 e os 37 ainda oferece uma entrada. Reparem que a projeção de volume é boa, consolidando aqui o padrão de rompimento de topo. Esse sim um ativo para a gente ficar atento a uma possível compra para longo prazo. Mercador IMCH. IMCH também em fechamento já ofereceu uma entrada de position. Poderia até ter gerado uma entrada já no rompimento, quando fechou acima desse martelo, acima da média de 21 semanas. Se eu só retomar aqui, colocar novamente a média que eu perdi. Aí já fica mais claro de entender isso aqui. Pronto. Reparem só, a IMCH ofereceu uma entrada já na semana passada. Por quê? Estávamos com a média de 9 virada para cima, os preços acima da média de 21 semanas, rompeu o high-low e um fechamento aqui acima de 17,30 já teria oferecido essa compra, praticamente com um alvo atingido aqui de 9% de alta dentro da própria semana. Agora a IMCH está oferecendo um rompimento de topo.
Então, neste momento poderíamos agregar uma segunda compra de position a partir dessa movimentação acima dos 18,30. E olha só a projeção desse movimento, porque nós temos a formação de um pivô de alta no semanal, e um pivô de alta no semanal dessa magnitude é um padrão muito poderoso. Então a gente atingiu o primeiro alvo de 61, mas temos o segundo alvo lá em 21,28. Então ainda com bastante espaço, mercador, para operar na ponta comprada em MCH. Se você não conseguiu comprar na semana passada, já está oferecendo um segundo padrão de entrada, né? Primeiro ofereceu pelo setup da virada da média de 9 e o rompimento do high-low, e agora oferece um segundo setup de position pela formação de um pivô de alta pelo gráfico semanal, com alvo lá na faixa de 21,28. O stop de segurança dessa operação iniciaria com stop um pouco mais alto, né? Teria que ficar na mínima da semana passada e da média aqui na faixa de 16,40, mas depois, à medida que o setup caminha em direção ao nosso alvo, a gente ajusta pela mínima semanal. Vamos seguindo aqui. O mercador pede a Lelis. A Lelis ainda consolidando essa região de suporte na faixa aqui dos, deixa eu só puxar um pouquinho, dos 10,46. Está com bastante volatilidade ainda nessa configuração, mas ela já me dá uma sinalização interessante. A primeira delas é nesse padrão que ela começa a formar essa semana, a média de 9 semanas começa a virar para cima. Nós já temos os preços operando acima da média de 21 semanas. Já estamos testando o high-low só no movimento intraday desta semana. Então eu diria, mercador, que para uma compra de mais longo prazo, se tivermos até quarta-feira, diria assim, porque estamos ainda com candle em formação, e a partir de quarta a gente já tem um pouco mais de tempo decorrido na semana que nos dê essa ideia, um fechamento aqui na faixa acima de 11,30 poderia nos dar uma sinalização de que ela marcou o fundo, e aí já retomar o movimento ascendente. Então temos um fator positivo, que ela manteve o suporte aqui dos 10,40, ela não perdeu esse patamar, mesmo na volatilidade. Nesse meio tempo, começou a juntar forças, a média de 21 semanas já virou para cima, e a de 9 deitou e já projeta a inclinação positiva. E o high-low já está sendo testado. Então nós temos aqui vários fatores que determinam oportunidades do gráfico semanais, sinalizando oportunidades. Então eu ficaria atento a Lelis para essa semana, e um fechamento aqui acima de 11,30 poderia sinalizar aqui a oportunidade de compra para a Lelis para prazo um pouco mais longo. Se isso ocorrer, a gente marcaria esse fundo dos 10,40 como região de stop e o alvo dessa operação lá em 12,70. JBS,
não consolidou aquele setup de venda que estávamos aguardando. Se perdesse aqui a região de 5,40, acionaria mais um pivô de baixa no gráfico semanal. Ela conseguiu segurar-se. Agora montou um padrão de repique. Provavelmente vai já parar aqui logo na faixa dos R$6 e não oferece nenhuma oportunidade, nem de compra nem de venda em position essa semana. Yojin, Bomberger, pode por gentileza comentar Bradesco, Elet13 e RPMG? Podemos sim, vamos dar uma olhada, começando por Bradesco. Bradesco oferecendo uma compra de position a partir do rompimento dos 29,86. Se ela tiver um fechamento acima desse patamar aqui essa semana, aciona a compra de position, porque média de 9 vira para cima, já perfuramos o high-low e a gente rompe a máxima semanal. Então, nesse patamar que ela está agora, se fechar hoje acima desses 29,90, aciona uma belíssima compra de position em Bradesco. Stop tem que ficar abaixo desta mínima aqui, que é abaixo de 28,20, e o alvo dessa operação a gente projeta 8%. Poderíamos projetar o alvo lá nos 32,10. Então, acima de 28,90 em fechamento, Bradesco aciona a compra de position no semanal. Elet3. Operando movimento de repique dentro da tendência de baixa. Tem esse fundo aqui que deve ser testado, já tem o high-low, já tem a média, vai enfrentar muita resistência pela frente aqui nessa faixa dos R$14. Então, Elet3, nada a fazer por enquanto, para prazos mais longos, só observar. E RPMG, ativo de menor liquidez, mas tenta consolidar uma região de suporte aqui na faixa de 90 centavos, mas os preços abaixo de todas as médias todas voltadas para baixo, numa clara tendência de baixa. Nesse momento, também nada a fazer para prazo mais longo nesse tipo de ativo. Jeová, faça o favor de comparativo de GET4, TRPL4 e Tractebel para position. Eu não sei que tipo de comparativo você quer, Jeová. Eu, na verdade, vou passar então cada um dos ativos, identificar a oportunidade ou estágio que ele esteja, tá? GET4 numa clara tendência de alta. Nesse momento descansa em topo, né? Faz um padrão que ela vem fazendo sistematicamente. Fez 3 semanas de recuo, respeitou a LTA, respeitou a média de 9 semanas, respeitou high-low, montou o padrão de reversão e poderia já nos oferecer uma entrada de position a partir daqui, ó. Vamos marcar essa máxima dos 28,27. Um fechamento acima dos 28,27 já oferece uma nova entrada para prazo mais longo, stop abaixo de 27,14, e o alvo dessa operação seria na expansão alternada desse padrão que está em formação. Alvo da operação lá em 29,50. Então, GET também oferecendo uma entrada na ponta comprada. Padrão da transmissão paulista muito parecido e oferecendo também compra de position essa semana. Reparem, LTA respeitada, média de 21 semanas respeitada, média de 9 virando para cima, está prontinha para acionar uma entrada na ponta comprada a partir do rompimento
de 63 com 24, rompe candle da semana anterior, rompe high-low, está com os preços acima das médias, dentro da tendência de alta. Stop dessa operação abaixo de 59,80 e eu colocaria o alvo dela lá em 67,50. Então, Transmissão Paulista também prontinha para acionar operação na ponta comprada de position. E a Tractebel essa já acionou na semana passada, quando montou um pivô de alta. No rompimento aqui de 35,59 acionou uma segunda entrada, na verdade, né? Ela gerou a primeira entrada na reversão pelo mesmo critério que acabei de explicar da Transmissão Paulista e da Get. Ela teria acionado uma compra aqui já no rompimento da máxima dessa semana em 34,60. Esse é um setup em andamento e agora ela faz um recuo dentro do setup e eu colocaria aí como uma oportunidade para quem não comprou a Tractebel, né? Porque ela poderia fazer um recuo. A gente faz aqui uma retração de Fibonacci no candle gerado na semana passada e já identifica que ela está exatamente testando a retração aqui de 35,06. Ofereceria aqui uma entrada aos retardatários. Quem não conseguiu entrar no setup do rompimento aqui nos 34,60 ainda tem tempo de entrar, aproveitando aqui este recuo, né, que ela vem oferecer. Poderia até testar a retração de 50% aqui em 34,80 e aqui dá para deixar até uma ordem morta, a famosa ordem morta dentro do sistema, aguardando que algum desavisado nos ofereça a oportunidade de comprá-la mais barata. Padrão claro de alta e esse recuo, mera oportunidade de comprá-la mais barata. Então aproveitem aí que algum desesperado precisa sair do ativo e mais uma oportunidade de compra de position. Gostei, Jeová? Selecionaste aqui 3 ativos bem interessantes, todo o setor elétrico, todos em tendência de alta, e essa é a melhor operação de position que tem. Vocês já observaram, pessoal, no nosso chat aqui de position das 2 últimas semanas, pouquíssimas oportunidades aparecendo. Nesse momento já começam a aparecer operações de médio e longo prazo. Já é a primeira sinalização que a gente pode ter marcado o fundo do movimento no candle da semana passada. Então vamos ficar atentos a isso. Isso é uma primeira sinalização bem importante que o mercado nos dá quando as operações de position começam a aparecer com mais frequência. Elas estavam bem escassas aí nas últimas 2 semanas. Mercador pede Uzi Minas. Vamos lá, Uzi Minas. Nada a fazer, né, mercador? Esse ativo, infelizmente, não vem favorecendo aqui, ao menos aos comprados. É o paraíso dos vendidos aí durante um bom período de tempo. E nesse momento aqui apenas respira por aparelhos, né? Então foi gerando entradas na ponta vendida. Aqui apenas um cuidado para quem está vendido. Eventualmente, se romper aqui a faixa de 8,50, a gente recomenda fechar as operações de venda e manter-se longe da ponta comprada. Nada a fazer aqui. Jesus, Filipão, li que a Eletropaulo deve diminuir o dividend yield de 23 para 6.
É isso aí, Jesus. A redução é de quase 70% em relação ao dividend yield tradicional. E, aliás, é isso que motivou, um dos principais motivos que derrubaram o ativo com tanta violência nos últimos meses. Jeová pede pomo, alvo de repique se houver possível entrada. Olha, a Pomo, ela não está com um cenário tão claro em relação à position, mas ela tem alguns pontos aqui que podem oferecer, quem sabe, algum tipo de setup na ponta comprada. O primeiro delas é o seguinte: se ela conseguir manter-se acima aqui da faixa dos R$9, ela retoma a média de 21 semanas e ela consegue também retomar a máxima semanal. Ela consolida a região de suporte aqui dos 8,70, mesmo no intraday tendo perdido no movimento diário, ela não perdeu no semanal. Então isso ela já dá uma sinalização de suporte bem interessante. Pelo gráfico de linhas, isso fica mais claro. Reparem que em fechamento semanal ela não perdeu os 8,70. Isso é uma sinalização bem positiva. Mas ainda temos a dificuldade da tendência de curto prazo ser de baixa, a média de 9 semanas virada para baixo. Temos uma LTB já formada no curto prazo e ela poderia repicar até lá. Só que esse repique é um repique de 8% num ativo que, num prazo mais longo, ainda mantém a tendência de alta, né? Então, se a gente der um afastamento gráfico, fica claro aqui que num prazo mais longo a Pomo faz uma correção dentro da tendência. E essa correção, se puxarmos aqui uma barra de Fibonacci do fundo anterior, olha só onde ela veio. Nos 50% da retração de FIBO do movimento iniciado aqui em janeiro desse ano. Então, por esses critérios, mesmo estando numa tendência de baixa no curto prazo, esse repique dela poderia nos oferecer uma entrada, sim, a partir de um fechamento acima dos R$9. Então, só o repique até a LTB, até o high low, já oferece quase 8% de alta. E o stop dessa operação, muito claro, né? Abaixo em fechamento aqui de 8,70. Então eu marcaria a máxima dessa semana, que está aqui na faixa de 9,10. E se a Pomo fechasse acima de 9,10 em algum dia dessa semana, eu me animaria em operá-la para a position na ponta comprada, com stop abaixo de 8,70. Eu colocaria o alvo dessa operação lá na faixa de 9,70. Filipão, o yield da Eletropaulo deve diminuir, mas acho que para quanto vai diminuir ainda é especulação. Poderia comentar sobre a diminuição do yield da Eletropaulo? A verdade é isso, né, Filipão? Infelizmente, pelo novo marco regulatório, provavelmente terá um impacto negativo sobre essa distribuição. A Eletropaulo sempre foi uma grande distribuidora de dividendos, né? Então ela sempre foi muito generosa na sua distribuição de dividendos e sempre manteve-se muito forte nas carteiras das principais casas. E a partir dessa nova realidade, a confirmação desse yield, né, ela passa a ter uma distribuição, não que seja ruim, né, longe disso, ela ainda é uma boa distribuição, mas bem abaixo do seu histórico, né? Então, claramente isso é que fez o preço sofrer essa pressão tão forte de queda, né? Então, o mercado, ele, nesse movimento, ele é implacável, né? Então o ativo deixa de ser interessante dentro dos padrões históricos, então ele acaba penalizando seu ponto de vista de preço.
Mas como eu sempre digo, nesse patamar atual, a gente precisa esperar aqui a sinalização da próxima distribuição, talvez ela volte a ser atrativa, né? Qual a configuração do high-low que você usa, Momberg? Eu utilizo a configuração padrão aqui do Profit, né? Período de 9. Desculpa, deixa eu botar o high-low aqui. Então, o período pré-configurado aqui do high-low é de 3. Né? Então, na verdade, eu simplesmente ploto a própria configuração que o Profit me oferece. Filipão pede para a gente comentar a Leve 3. O Jeová também pede Leve 3. Vamos dar uma olhada aqui na Leve 3. Leve 3 fazendo um recuo dentro da tendência de alta, por um prazo mais longo. Dá uma limpada aqui, isso aqui fica um pouquinho mais claro para a gente identificar. Nesse momento agora, a média de 9 virou para baixo, perdeu o candle anterior e virou a tendência. Então o que a gente precisa aguardar? Bem provavelmente ela vai consolidar esse suporte acima da média de 21 semanas. Reparem que temos a cabeça do pivô aqui, ó, nessa faixa de 18,70, e a partir da consolidação dessa zona de suporte, ela pode configurar um padrão de reversão e oferecer novamente a oportunidade na ponta comprada. Nesse momento faz uma correção de uma alta muito vigorosa, iniciada ainda em 2011, né? Lá em agosto ela engatou uma tendência muito forte, ofereceu uma subida aí de mais de 100%. Só esse ano, se pegarmos o padrão de janeiro, ela chegou a bater 61% de alta. Nesse momento, mesmo com essa correção, ela ainda está 38% de alta no ano, contra um Ibov que vocês não precisam nem comparar, né? Então, uma correção dentro da tendência de alta, saudável, oportunizando aqui, quem sabe, uma nova entrada. Então, antes de consolidar o suporte aqui sobre a média de 21 semanas, só ficar olhando para ela. Por enquanto não perde a tendência de alta, viu, Filipão? Equatorial, Vibit, Ambev. Vamos lá. Olha só, Equatorial. Depois de romper o topo, faz uma semana corretiva. Olha onde é que parou. Exatamente acima da média de 9 semanas. Acima do high-low. E agora ela consolida aqui um movimento de reversão. O que para mim seria ideal na Equatorial? Ela ficar ainda de lado essa semana
e a partir da próxima oferecer o rompimento, porque essa semana nós teríamos que aguardar o rompimento lá de 15,32. Então a gente tem muito chão pela frente. Então, eu aguardaria a consolidação dessa região de suporte aqui na faixa de 15,50, e a partir da próxima semana talvez ela nos oferecesse um padrão de entrada com uma relação de risco-retorno mais interessante. A Vivit, ativa em tendência de baixa, iniciando uma movimentação de repique, que está já enfrentando a LTB aqui do canal de baixa, média de 9, virou para cruzou de 21 semanas, indicando aqui ainda possíveis movimentações descendentes. Nada a fazer em Vivit para position nesse momento. E Ambev, respeitando a média de 21 semanas, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de recuo, montou o primeiro padrão de reversão. Vamos olhar como está a média de 9. A média de 9 começa a deitar e projeta já uma possível inclinação. Em fechamento, a Ambev rompendo a faixa de 75,50 já nos oferece uma entrada de position. O stop fica abaixo aqui da mínima da semana anterior, em R$ 72,00, e ela não perdeu a média de 21 semanas e não perdeu a tendência mais longa. Então eu acho que a possibilidade de ir aos 67 começa a desaparecer, Filipão. Já está mais difícil a expectativa. Eu até esperava que ela viesse até aqui. Aqui eu pretendia comprar alguma coisa, mas para os compradores de position, ela já começa a querer oferecer uma possível entrada aqui no rompimento de 75,50, com stop abaixo de 72, alvo lá no teste do topo em R$ 82,00. Vamos olhar o índice futuro. Segue aqui a mesma lógica do movimento do Ibov, né? Ainda em movimentação de repique. Temos aqui a primeira resistência clara na faixa de 56.000 pontos, e depois lá nos 57.000, que é a média de 9 semanas. Até aqui tudo tranquilo sobre a movimentação de repique. Eu ficaria mais otimista por um longo prazo mais longo, com um fechamento acima da média de 9 e a consolidação desse patamar de fechamento. Por enquanto, ainda cenário de repique. Acho que é isso, né, pessoal? Conseguimos vencer essas questões todas de vocês. Filipão fazendo um comentário: o governo aliviou nos impostos das bebidas e agora vão ter que pagar mais caro. É isso aí. Então acho que é isso, né, pessoal? Eu gostaria de lembrá-los que temos a palestra hoje, não é? No final do dia, 18 horas, aberta aí a todos os convidados, e vamos trocar uma ideia aí sobre o novo momento de taxa de juros, produtos disponíveis e a necessidade de comparação que o investidor precisa ter em mente a partir dessa nova realidade aqui de taxas no Brasil. Então hoje o tema da palestra é justamente esse: a gente discutir um pouquinho as perspectivas do viés das taxas e oportunidades em outros mecanismos de investimentos que normalmente os bancos não costumam oferecer. Então, imperdível, é gratuito, e aguardo vocês todos às 18 horas aí para a gente trocar essa ideia. Ok, pessoal? Tenham um ótimo pregão, uma ótima semana, e amanhã chat de swing trade aqui no mesmo bate horário e bate local. Abraço!